Boa tarde, meus irmãos, paz e vida abundante a todos. Eu estou aqui na comunidade Vida Abundante em Vacaria e estou aqui para meditar uma palavra com você, para estar abençoando a tua vida no nome de Jesus. Então você que tem a sua Bíblia aí, se puder acompanhar comigo, está lá no livro de Gálatas, capítulo 1, vou estar lendo versos 6 e 7. A tradução NVI diz o seguinte: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Aqui Paulo está falando para um povo que num determinado momento estava seguindo o verdadeiro evangelho, mas num segundo momento já não estava mais seguindo, tinha abandonado o evangelho do Senhor. E aí Paulo diz o seguinte: eu estou admirado com vocês, eu estou surpreendido com o que eu estou vendo, porque vocês abandonaram o Senhor tão rapidamente, Gálatas. Vocês não estão abandonando a mim, vocês não estão abandonando a Pedro, não é aos discípulos, aos apóstolos, não. Vocês estão abandonando a Deus, aquele que os chamou pela graça de Cristo. O que Paulo estava dizendo era o seguinte: gurizada, vocês foram abençoados, vocês foram libertos por Deus, e agora vocês estão abandonando Ele, e de forma rápida. Paulo estava admirado, mas ele continua dizendo: mas eu sei por que vocês estão fazendo isso. Ali no verso 7, olha só o que Paulo está dizendo. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando. E aqui Paulo explica o seguinte: eu sei por que vocês estão abandonando ao Senhor, porque vocês estão sendo perturbados. O que Paulo estava dizendo era o seguinte: vocês estão sofrendo a pressão das pessoas, vocês estão sendo influenciados por pessoas. Paulo foi ali e ele diz o seguinte: vocês estão se permitindo sofrer a pressão das pessoas, vocês estão permitindo ser influenciados por as pessoas. Eu sempre costumo dizer o seguinte: as pessoas, elas têm 3 anseios básicos. É claro que ela tem uma série de vontades e desejos, mas 3 são anseios principais. E o primeiro seria: a pessoa, ela precisa ser amada, ela precisa se sentir amada. Quem não quer uma pessoa para amar? Quem não quer uma pessoa para receber amor e se sentir amada? Não é verdade? O outro anseio é: a pessoa, ela precisa se sentir capaz, ela precisa, em todas as ações delas, as obras dela, ela precisa se sentir competente, né? Ver o alento ali e isso voltar para ela como um sentimento de capaz. E o último sentimento, o último anseio seria o sentimento de pertencer. A pessoa, ela precisa se sentir que ela pertence a alguma tribo, né? Eu pertenço à família, eu tenho um rol de amigos e eu participo dele, né? Então esses 3 anseios a pessoa, ela tem. E quando eles são frustrados, quando isso aqui não tem sucesso, quando a pessoa, ela não tem alento, quando ela não se sente, né, amada, capaz e pertencente, ela se sente vulnerável, ela se sente enfraquecida, ela pode gerar ali naquele momento uma marca e também um trauma, por que não? Então, esses 4 sentimentos, eles chegam até nós em forma de dor. E essa dor é algo que ninguém gosta de sentir. É uma coisa difícil, que né, nós tragamos de forma difícil. E o que acontece com a pessoa? Ela começa a gerar o medo da rejeição, ela começa a ter medo de ser rejeitada pelas pessoas. E quando ela começa a desenvolver esse medo, isso gera um bloqueio nela, um bloqueio ao ponto de que ela pode se tornar escrava. Escrava do quê? Das pessoas, da vontade das pessoas. Então, como ela tem medo de ser rejeitada, ela faz tudo que as pessoas querem. Ela tem medo de dizer não, ela não consegue dizer não para as pessoas. E ela se torna o quê? Influenciável. Ela começa a permitir a pressão dos outros sobre ela. E ela começa a ter ações baseadas no quê? No que ela acha certo, no que ela deve fazer, no que é correto. Não. Ela começa a fazer o que os outros querem que ela faça.
E era isso que Paulo estava dizendo para o povo de Gálatas. Vocês abandonaram ao Senhor porque vocês têm medo de ser rejeitados. Vocês estão com medo de serem rejeitados por estes povos aí da volta. Mas olha só o que ele diz ali no 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Deus, não seria servo de Cristo. Paulo está sendo muito enfático aqui, porque ele diz: enquanto vocês procurarem agradar a homens, vocês não serão servos verdadeiros de Cristo. Enquanto vocês manterem o medo da rejeição, vocês não serão servos verdadeiros de Cristo. E aqui nós temos um problema gravíssimo. E isso não é somente para a caminhada com Cristo, não é somente na caminhada de fé, mas é em todas as áreas da nossa vida, na área profissional. O medo da rejeição, ela chega ao ponto de nos bloquear mentalmente a certas atitudes, certas ações que nós tomaríamos e teríamos sucesso, teríamos alento, mas a gente não tem porque pelo medo da rejeição, pelo medo de errar, pelo medo de tudo isso e novamente voltar a sentir o quê? Aquela dor da rejeição. A pessoa, ela sente isso. Ela sente e, portanto, ela bloqueia. E Paulo, ele diz o seguinte: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? É a pergunta que Paulo faz para ele mesmo. E a pergunta que nós devemos nos fazer, afinal, dentro de todas as minhas decisões, dentro das minhas ações, afinal, a quem eu tenho procurado agradar? Eu tenho procurado agradar a homens ou eu tenho procurado agradar a Deus? Essa decisão que eu tomei é baseada em quê? Em agradar a quem? A Deus ou a homens? Isso é um perigo muito grande, queridos, que tem atrapalhado homens e mulheres em todas as áreas da vida. Não só na parte da caminhada com Deus, mas na área profissional, na sua família, nos relacionamentos. Pessoas não conseguem se relacionar, pessoas se bloqueiam com o medo de sentir essas dores, elas criam um bloqueio, elas não se entregam para amar, elas não se entregam para realizar ações dentro da sua vida profissional, ideias boas muitas vezes por acharem que não são capazes. Ou até mesmo pertencer a uma família, não tem um envolvimento familiar de amigos ou amigos, porque não entendem que pertencem. Isso tudo é sentimento interno, é coisa da mente, são bloqueios mentais que a pessoa precisa tratar. Mas Paulo, ele diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? É a pergunta que a gente precisa se fazer para se libertar do medo da rejeição. A gente precisa, para ter alento nas áreas da nossa vida, libertação desses medos. E o Senhor, a palavra diz que o Senhor não tem nos dado espírito de covardia, de medo. Ele fala para Josué: Josué, seja forte e corajoso. No nome de Jesus, você que está assistindo esse vídeo, para que você seja liberto do medo da rejeição e que de fato você tenha decisões e ações baseadas no que é certo e não condicionado à opinião das pessoas em agradar a homens. Quando nós agradamos a homens, nós nos tornamos escravos dele. E isso nunca vai ser bom para a tua vida, para a minha e seja de quem for. Mas no nome de Jesus eu quero orar pela tua vida e declarar a bênção e a libertação no nome de Jesus. Seja abençoado, que essa palavra tenha abençoado a tua vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.